Celebrando a vida e a saúde e as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, de Santos, São Vicente, Praia Grande, olha como a nossa imagem já está indo longe. Eu sempre digo que um dia nós vamos chegar lá na Globo. A vocês que sempre nos veem com muito carinho, com muito amor, nós queremos sempre agradecer pela audiência, pelas sugestões, as pessoas que nos encontram na rua, que olham, me veem de chapéu e dizem assim, ó, viu o teu programa? Pronto. É por causa do chapéu. Mas sempre tem um comentário elogioso, dizendo que a gente possa continuar assim. Isso nos dá um alento e nos dá a certeza que o programa Estrela Guia na TV, ele está no caminho certo. O caminho de prestação de serviços à comunidade, o caminho de bem informar, o caminho de trazer lazer, falar sobre a saúde, educação, porque de desgraça nós já estamos cansados. Infelizmente hoje nós estamos vivendo num mundo que não dá para entender, cada vez é pior. Mas o programa Estrela Guia está aqui sendo feito. E hoje eu tenho a grata satisfação, o prazer imenso sempre, e isso aí não é jogar a conversa fora, de trazer aqui o nosso amigo, Dr. Miguel Antônio Mastropaulo, quiropraxista, né? Miguel, obrigado por ter vindo aqui dentro da sua agenda apertada aí, né? Para passar informações importantes sobre a coluna, sobre a saúde das pessoas, né? E nós temos um reforço também que é o Dr. Cristiano Pareja, né? Com J, tá? Seja bem-vindo, não é mais convidado, é nosso amigo. Hoje nós vamos bater um papo novamente, como sempre fizemos. Esse é o terceiro programa que nós falamos sobre a quiropraxia. Então nós vamos saber tudo da quiropraxia, o que é. Nós temos aqui uma pauta fabulosa que uma hora talvez não dê. E como o tempo já está pequeno, eu não vou ficar falando muito. Mas eu tenho que agradecer também a essa maravilhosa equipe de produção. Reale, Gisele voltou de férias com a corda toda, está detonando aqui dentro a Gisele. Um mês de férias. Vitor, Marcelo, Murilo, Thaísa, Dona Joana, como sempre aqui, já nos serviu aquele cafezinho, que é o melhor café da TV Com, é o café da Dona Joana. Se não fossem essas pessoas que fazem o seu trabalho com muito carinho, com muita responsabilidade, certamente esse programa não poderia estar aparecendo tão bonito na sua telinha. Nós hoje vamos falar de saúde, quiropraxia, saúde, prevenção sobre a saúde. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque tanto o Dr. Miguel como o Dr. Cristiano, eles trouxeram aqui uma aparelhagem maravilhosa e só vai continuar tendo dor na coluna, ou cultivando uma dor na coluna, ou lombar, seja o que for, aquele que quiser. Vamos começar? Podemos começar? Vamos começar. Eu falo quiropraxia, as pessoas, o que é quiropraxia? Né? O que é quiropraxia? Bom, Sr. Walter, agradeço mais uma vez pelo espaço e oportunidade que a gente tem de poder levar essa informação para as pessoas. A gente, como profissional, é uma satisfação e, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é importante porque tem muitas pessoas que sofrem de problemas de coluna e seguem buscando por tratamento. Já passaram por uma série de outros tratamentos, tratamento medicamentoso, tratamento convencional comum, tenta fazer atividade física, às vezes não consegue, até mesmo alguns métodos de fisioterapia também. Então, todos eles são métodos importantes, porém, a gente sabe que nem sempre
as pessoas conseguem chegar no resultado desejável, porque fica faltando alguma coisa. Então, a quiropraxia, ela é uma profissão da área da saúde, né? Ela é nova no Brasil, igual existe o dentista, existe o fonoaudiólogo, existe o quiropraxista. O quiropraxista é o profissional que ele faz uma faculdade e ele se dedica ao diagnóstico e tratamento do que nós chamamos do sistema neuromúsculo-esquelético, ou seja, dos nervos, dos músculos e do esqueleto. Principalmente a interação do esqueleto, a biomecânica articular, com o sistema nervoso. Porque a maior parte dos problemas na coluna acontecem por um mau funcionamento da coluna. Teoricamente, ou popularmente dizendo, é quando a coluna está mal posicionada ou fora do lugar. Isso começa a causar uma série de danos no funcionamento e processo degenerativo, e a quiropraxia, então, é uma profissão que se dedica a diagnosticar esses problemas e corrigi-los. Qual é a atual situação da quiropraxia hoje no Brasil? Ela é regulamentada? É uma profissão regulamentada, não? Então, Sr. Walter, na verdade, hoje no Brasil a profissão ela não está regulamentada, mas nós temos profissionais quiropraxistas atuando em Brasília, inclusive, com esse processo de regulamentação. Nós temos alguns projetos em tramitação em Brasília para que ela possa ser regulamentada. Ela é reconhecida pelo MEC com todas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Isso é importante. Que, inclusive, autorizam os cursos de nível superior, onde nós, profissionais quiropraxistas, recebemos o título de bacharel em quiropraxia, com curso superior com duração mínima de 4 anos e meio de duração. E a regulamentação, na verdade, no momento, ela só impede os profissionais de trabalhar em hospitais públicos e de atender convênio médico, mas fora isso, nós podemos trabalhar tranquilamente em nossas clínicas e consultórios. Esse é o nosso Brasil. É a forma de ser Brasil, né? Seria muito importante regulamentar a profissão. Então, hoje, muitos profissionais, ou alguns deles, diríamos que não tão profissionais, inclusive, se aproveitam dessa brecha e dizem praticar a quiropraxia. Então, hoje, se você fizer uma busca na internet em Santos, seguramente vai aparecer uma série de profissionais quiropraxistas, mas garanto que a imensa maior parte deles nunca passaram na frente de uma universidade. Então, o que a gente recomenda é que se busque um profissional quiropraxista que é regulamentado perante a nossa associação, que existe uma associação brasileira de quiropraxia. Então, esse profissional é um profissional que ele foi para uma faculdade, e o fato dele ter ido para uma faculdade significa que ele preencheu todos os requisitos da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece e recomenda o tratamento quiroprático. Então, quando nós começamos os cursos no Brasil, no nosso caso na Universidade em Morumbi, o nosso curso veio através da Western States Chiropractic College, que é uma faculdade americana. Eles deram um modelo para a gente em parceria, né, com a Universidade em Morumbi. Foi seguido as diretrizes básicas de educação em quiropraxia, como eu disse, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, e aí começou a se formar os quiropraxistas. Mas como não existe lei que regulamenta, hoje qualquer um pode dizer que pratica, porque tudo que não é proibido, por enquanto, é permitido. Permitido. Bem dito. Falou bem. Existe uma associação brasileira de quiropraxistas, você falou ou não? Existe uma associação que ela começou com os quiropraxistas que se formaram fora do Brasil. Os primeiros cursos os primeiros profissionais fizeram faculdade fora do Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, eles fizeram essa associação, e através dessa associação é que a gente acaba nos orientando do que é correto, do que não é correto,
de como recomendar a quiropraxia. De forma em geral, a gente se baseia muito através dessa associação. Hoje já estamos com em torno de quantos profissionais? Cerca de 800 profissionais bacharéis em quiropraxia no Brasil, associados à ABQ, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia. 800 quiropraxistas Formados e cerca de 450 estudantes de nível superior. Essa faculdade, o tempo é 4 anos e meio? São 4 anos e meio. É o tempo de uma faculdade de medicina, parelha por ali? Olha, de forma em geral, muitas matérias são em paralelo, algumas delas são mais horas do que o próprio curso de medicina. Acontece que chega um momento onde o curso de medicina ele vai para o espaço onde a forma de tratamento é o medicamentoso e cirurgias, coisas que não entram, não é do nosso escopo. Então, se eu não me engano, o curso de medicina ele é em torno de 4 a 5 anos também em sala de aula. Depois entram os 2 anos que precisa se fazer de acompanhamento. Então é uma faculdade bem extensa, mas no que se diz respeito ao tempo sentado e estudando, o nosso curso ele está bem parelho. 2 perguntas. Fora do Brasil, como é a quiropraxia? Bom, fora do Brasil a quiropraxia está muito bem estabelecida, diferentemente do Brasil. Já está estabelecida há mais de 70 países, completamente regulamentada, onde toda a população ela recebe os cuidados da quiropraxia a partir do momento em que a criança nasce. A gente sempre comenta isso, porque existe a quiropraxia pediátrica para isso. Também. E é muito comum. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconhece a quiropraxia como a 3ª maior profissão da área da saúde do mundo, seguidas de medicina e de odontologia. Então, fora do Brasil, a quiropraxia ela é muito conhecida. E agora está chegando aqui, né? Qual é a relação dos médicos? Eu vou fazer uma pergunta meio... Como os médicos veem a quiropraxia? Olha, hoje a maioria dos médicos vem com bons olhos, né? Por exemplo, o nosso curso na Universidade Anhembi Morumbi veio através de um médico, que é o Dr. Eduardo Bracher, médico fisiatra formado pela USP. Ele foi para os Estados Unidos, fez o curso e ele implantou a faculdade aqui no Brasil. Então, ele atua em São Paulo, é um médico muito conhecido, de renome em São Paulo. Então, lá as coisas estão bem estabelecidas nesse sentido, inclusive um determinado plano de saúde, um seguro de saúde, já conta com uma equipe onde faz parte alguns quiropraxistas, né? Antigamente, a gente percebia que muitos médicos, eles torciam o nariz, né? Na verdade, eles não gostavam do método. Porém, o que acontece é que eles não conheciam exatamente como é que funcionava a quiropraxia. E nem sabia quem era o profissional que estava aplicando a quiropraxia. Como manipulação articular, que é uma das ferramentas que a gente mais usa, é algo extremamente sério e precisa ser muito bem realizado, como não sabe-se quem é o profissional que está realizando, o papel do médico é proteger a população. Quando chega no médico e fala, olha, eu faço quiropraxia, muitos vão falar que não faça isso. Por quê? Ele não sabe quem é o profissional que está realizando e não sabe que é uma coisa séria. A partir do momento que esse médico ele conhece um pouco mais a fundo a quiropraxia, ele é um profissional que ele já começa a recomendar o tratamento. Hoje, nós temos diversos médicos que são nossos pacientes e já recebemos indicação de diversos médicos. Nós recebemos indicação médica de ortopedistas, nós recebemos indicação médica de neurologistas, de neurocirurgião, entende? Então, nós estamos estabelecidos em Santos desde 2007, Sr. Walter. Então, a gente já teve a oportunidade de tratar muitas pessoas, dentre elas médicos. Então, esses médicos hoje, eles já recomendam o tratamento quiroprático, porque eles sabem que o trabalho que é desenvolvido, ele é um trabalho sério. Ótimo. A gente
Nós estamos terminando o primeiro bloco do programa, mas eu acho que é importante, inclusive o roteiro foi o senhor que me encaminhou, eu acho importante que, primeiro, que os telespectadores, que a grande maioria desconhece ou mistura uma coisa com outra, massagista com quiropata, com quiropraxia, com acupuntura. Eu conheço gente que faz uma salada, já fez um monte de coisa. Eu achei importante que a gente definisse o que é a quiropraxia, a situação dela no Brasil, no mundo, a importância, né? Eu achei que com esse primeiro bloco a gente está matando isso e depois a gente vai entrar naquele dia a dia das dores que os brasileiros sentem e que muitas vezes fazem como eu fiz. Fui levando, fui me prejudicando, desconhecimento, e isso é importante que vocês vêm fazer aqui. Divulgar, o caminho é esse, vai buscar, não deixa acontecer. Aí o geradorzinho que você toma aí, um analgésico que fica bom, mas não fica bom, pensa que tira a dor, né? Então esse primeiro bloco eu achei muito legal, muito importante. Ficou apenas uma pergunta aqui que a gente vai deixar para o nosso segundo bloco. E eu peço licença porque nós passamos o intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. Hoje nós estamos falando de uma ciência que ainda é um pouco desconhecida de muitas pessoas, mas que é importantíssima, e depois eu vou dizer por quê, que é a quiropraxia. Temos aqui conosco o Miguel Antônio e o Dr. Cristiano Pareja, quiropraxistas. Vamos entrar agora no arroz com feijão, aquela dor, por que dói, por que não dói. Todo mundo tem dor nas costas. De vez em quando, todo mundo tem dor nas costas. Em média, quantas pessoas têm esse problema de dor nas costas, percentualmente? Dor lombar, em média 85% da população sofre de dor lombar hoje, no mundo inteiro. 85%. O estresse tem alguma coisa a ver com isso? Também está associado mais na parte de cima, né? A parte da coluna cervical, devido a toda a tensão que é distribuída na parte do trapézio, toda essa região da musculatura superior. Então você que tem uma vida de louco e não para um segundo, vive estressado e nem sabe mais que está vivendo estressado, porque o estresse ele toma conta da gente e você sente dores aqui, tá? Um happy hour de sexta-feira com a cervejinha relaxa, mas isso só não basta. Vamos procurar ajuda, porque a gente tem que prevenir e não deixar as coisas aumentarem. Vamos falar sobre subluxação vertebral. Isso. Eu adorei isso aí do outro programa, viu? O pessoal também, caramba, como é a minha coluna? Ninguém sabe. Poucas pessoas sabem o que é a coluna. Bom, para entender o que é a subluxação vertebral, primeiro a gente tem que entender como é uma coluna normalmente, né? Primeiro que nós temos uma coluna vertebral. Então,
A coluna é isso daqui, é o que faz a sustentação do nosso corpo, teoricamente, do nosso tronco na postura ereta. Então, a gente divide a coluna em 3 partes: coluna cervical, que é a parte do pescoço, ela é composta por 7 vértebras. Depois, a gente tem a parte dorsal, que ela vem até um pouco mais abaixo da metade das costas da gente. A coluna dorsal ela é formada por 12 vértebras e, por fim, nós temos a articulação, as articulações da coluna lombar, que são compostas por 5 vértebras, e existe também a articulação sacroiliaca. Então, uma das funções da coluna é distribuir carga, né? Nós estamos sob efeito da atmosfera, então o nosso corpo ele tem um determinado peso. Então, essas articulações elas devem fazer com que o peso seja distribuído de uma forma, ou melhor, de maneira uniforme. Se ela é reta, quando a gente olha de frente, ela permite com que o peso seja distribuído igual entre os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. E quando nós olhamos em perfil, nós temos as 3 curvaturas da coluna, que são as curvaturas normais. Cervical, que é uma lordose cervical. Depois, a coluna torácica tem uma curvatura que a gente chama de cifose. E depois tem outra curvatura na coluna lombar, que é uma outra lordose, ok? Uma vez que a coluna está nas posições adequadas, o peso se distribui de maneira correta e a gente consegue realizar os movimentos da coluna. Então, esses movimentos eles são um pouco complexos se você imaginar que o seu cotovelo é uma articulação que faz flexão e extensão, ok? A sua coluna são 24 articulações que faz flexão, extensão, rotação e lateralização. Então, é um grupo de funcionamento bastante complexo. Então, o que é uma subluxação vertebral? Uma subluxação vertebral é quando um ou mais segmentos da coluna, ele pode acontecer 2 coisas. Ou ele vai estar mal posicionado, a gente tem um desvio na coluna, isso pode ser considerado uma subluxação vertebral, ou, teoricamente, essa coluna ela está bem posicionada, ela está alinhada. Porém, quando a gente vai realizar os movimentos, alguns grupos eles não fazem o movimento correto, ela tem uma restrição de movimento. Ou é uma articulação que está mal posicionada, ou uma articulação que está perdendo o movimento. Então isso é fácil da gente perceber. Se as pessoas fizerem um movimento de rotação da cabeça, muitas pessoas vão perceber que, para um lado, a amplitude é de um jeito e para outro, a amplitude é menor. Ou quando ela se olha no espelho, ela acaba percebendo, quando tira uma foto, de repente, que a cabeça dela pende um pouquinho para o lado. Então, seguramente essa pessoa tem uma subluxação vertebral. Luxação é quando está fora. Subluxação, não necessariamente fora, né? Subdeslocado. E o papel do quiropraxista é identificar essas subluxações e corrigir o posicionamento da coluna para restabelecer o funcionamento. Aquelas pessoas que têm, eu não sei explicar agora, aquela corcunda, pessoas que têm essa arcada aqui, isso aí, como é que elas têm essa parte da coluna? Como é que é essa coluna muito dela? Provavelmente, olhando em perfil, a gente vai perceber que essa pessoa ela vai ter a cabeça anteriorizada, a cabeça dela vem bem para frente, e a parte dorsal acaba aumentando também essa curvatura. Então o que acontece? O peso aqui ele é distribuído de uma maneira diferente. O fato do peso ser distribuído de uma maneira diferente sobrecarrega a articulação e aí começa a entrar nos processos degenerativos, desgaste de disco, abaulamento de disco, a longo prazo protusão, depois formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio, e daí por diante. Tudo porque a coluna saiu do posicionamento ideal. Então a quiropraxia através, como é que funciona? Manipulação é mão? Sim, a quiropraxia, na verdade, existem diversas técnicas específicas de quiropraxia, tanto com a utilização das mãos, que é o carro-chefe da quiropraxia, que é o ajuste articular, ajuste quiroprático,
mas também nós utilizamos alguns instrumentos e alguns aparelhos também específicos de quiropraxia. A coluna, como o Dr. Miguel, quando ela está com essa subluxação, quando a vértebra ela está desalinhada, algumas técnicas nós fazemos o posicionamento, o realinhamento dessa articulação com um movimento rápido e preciso, sem muita força. São vários fatores envolvidos para chegar no movimento correto e alinhar essa articulação. Isso não dói. Bom, isso não dói. Eu pergunto por mim, né? Então não foi uma pergunta, foi uma afirmação, na verdade. Olha, a manipulação articular ela não é dolorosa, pelo contrário. Desculpe, eu estou perguntando isso, porque há um pouco tempo atrás a pessoa falou, eu vou lá, dói pra caramba, aquilo deve doer pra caramba para pôr minha coluna no lugar. Não, talvez as pessoas estejam confundindo o tipo de procedimento que é feito. Obviamente que quando a gente faz esse reposicionamento, o ajuste articular ele é um movimento muito curto e muito rápido. Então é um movimento curto e rápido e geralmente ele é acompanhado de um estalido, né? Isso as pessoas acabam achando que é desagradável. Pelo contrário, quando você estrala os dedos, a sensação que se tem é de bem-estar, certo? Agora, imagine quando você tem uma vértebra que está mal posicionada, que está de repente pinçando o nervo e que está gerando um grande processo doloroso e você vai lá e encaixa essa vértebra no lugar. O processo é de alívio, a sensação é agradável. Agora, a gente tem que levar em consideração qual é a condição que essa pessoa está, quanto ela tem de contratura muscular, quanto aquilo está inflamado. Então, a gente tem que analisar uma série de fatores. A partir do momento que a gente identificou, né, como deve ser feita a correção, pode ser que a gente acabe optando por não, teoricamente, estralar a coluna dessa pessoa. A gente vai para outras ferramentas. Como o Dr. Cristiano comentou, a gente tem diversas ferramentas que têm o mesmo objetivo, que é de realinhar e devolver a biomecânica articular normal. Eu estou perguntando, porque eu já estava uns 2 meses mal andando, e a minha perna direita falhava, eu caía na rua, levantava, e eu estava já sendo encaminhado para a cirurgia da coluna. Quando a Neia, a vizinha nossa, eu vou citar, porque é importante, ele encaminhou a quiropraxia, né? Então, o que eu senti lá foi o alívio. E como o senhor bem explicou agora, primeiro, não tenho medo da quiropraxia. Entenda o que está acontecendo. Não adianta você tomar um analgésico, e o analgésico não vai colocar aquela vértebra no lugar. Ela não vai reconduzir, não é isso? Ele é apagador durante alguns momentos. Porém, esse problema tende a se cronificar e gerar uma série de outros sintomas mais para frente. É o que a gente fala, tapa o sol com a peneira. Eu acho importante também, Miguel, doutor, a responsabilidade com que vocês atuam, né? Eu cheguei lá à procura do tudo e do nada, né? Você sabe disso. Para me dissesse, faz isso, você faz. Mas o doutor Miguel não chegou e pegou assim, não, eu vou fazer isso. Ele fez o exame e disse, você tem isso. Até pela minha idade tinha um monte de isso. Mas eu preciso de uma ressonância magnética e uma palavra de um neurologista. Foi assim que o senhor fez comigo. Sim. Existem diretrizes que a gente segue, né? Então, de condução do paciente. Então, a gente sabe o momento onde começa o nosso trabalho e o momento onde termina o nosso trabalho, entende? Então, existem casos que a gente precisa encaminhar também para um médico especialista. Então, quando o senhor apareceu para fazer o tratamento, a situação que o senhor se encontrava era uma situação delicada. Era um momento que a gente poderia, sim, pensar em fazer uma cirurgia. O que eu recomendei para o senhor é visite primeiro o neurologista. Se ele disser que nós temos tempo hábil para tentar um tratamento em primeira mão, que é a diretriz, né, de conduta de tratamento de dor lombar e de lombalgias,
ele dizendo que nós temos tempo hábil para isso, eu divido a responsabilidade com ele, entende? E aí, a partir do momento que ele diz que não há nenhum problema, ok, vamos colocar a mão na massa e a coluna do Sr. Walter no lugar. Infelizmente foi o que aconteceu. A gente tirou com a mão, viu? Tudo bem que minha coleção de papagaios, de bicos de papagaio, vai ficar porque isso é próprio, já veio da idade e da falta de cuidado, né? O brasileiro senta direito, o brasileiro deita corretamente. Não. Não. Não, o brasileiro tem uma postura muito, não só o brasileiro, acredito que a maioria da população em geral, mundial, Sim. tem uma postura bem errada, apesar de que hoje em dia, com todas as tecnologias, as coisas foram piorando um pouquinho mais, até pelo uso de iPads, pelo uso de celular, pelo uso de notebooks, que não fica na posição correta em frente ao computador e sentado adequadamente. Então tudo isso está gerando algumas sobrecargas a mais na coluna cervical, principalmente, devido à cabeça ficar muito em flexão, e muitas pessoas que gostam de utilizar o computador, inclusive deitado no sofá, que começa a gerar uma sobrecarga na região lombar. Ou seja, a postura da população não é adequada. Talvez não adiante todo muito, mas deve adiantar de alguma forma, deve adiantar isso que o senhor acabou de falar. A tendência, o controle remoto da televisão também foi um problema sério, né? A gente ficar deitado na televisão, sofá, arreiado, assim errado, né? Eu estou forçando o que quando eu estou fazendo isso? Bom, tá fazendo... Lembra que eu comentei que a coluna ela tem que ser reta e a gente tem que preservar essas curvaturas. A partir do momento que a gente muda de posição ou deita torto, a gente está tirando a coluna da posição correta. Muitas horas dessa mesma forma vai contribuir para que essas subluxações se agravem até chegar num ponto onde realmente vai precisar de uma intervenção mais drástica, né? Então, gente, pode parecer até mais cômodo a gente sentar, deitado ou ficar torto de lado, pode até parecer mais cômodo, né? Mas nós estamos vendo aqui que realmente isso no fim vai acarretar problemas sérios. E é melhor a gente prevenir do que depois tentar remediar. Doutor Miguel, já estamos no segundo bloco. Terminamos o segundo bloco, vamos estar no terceiro. Peço licença, doutor Cristiano, doutor Miguel, que a gente faça um intervalo. E a gente ainda tem que falar muita coisa aqui sobre a quiropraxia e os efeitos que fazem isso. Mas é verdade. Programa Estrela Guia na TV volta já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Agora, infelizmente, já no seu terceiro bloco. Hoje nós estamos falando de quiropraxia, que é uma ciência que trata da coluna e nossas dores. Aqui agradeço sempre a presença do Dr. Miguel, do Dr. Cristiano. Vamos falar sobre o que agora, Dr. Miguel? Olha, nós trouxemos algumas imagens de
alguns exames, né? Só para as pessoas terem uma ideia um pouquinho Para melhor. pouquinho na imagem. Bom, essa imagem que nós estamos vendo é uma imagem da coluna cervical, ok? Teoricamente, essa imagem nós poderemos enxergar que está praticamente tudo íntegro. Porém, a gente consegue perceber que existe um desvio lateral do pescoço para o lado direito. Se puder voltar a imagem aqui para mim, a gente vai perceber o seguinte. A coluna cervical, como eu falei, ela serve para distribuir o peso. Naquela imagem, a gente percebe que o pescoço da pessoa ele está pendendo para o lado direito, ok? Da tela e das pessoas para o lado esquerdo. Isso vai fazer com que a cabeça ela pesa em torno de 3 quilos aproximadamente. Então, isso vai fazer com que a concentração de peso seja de forma diferente. Um pequeno desvio lateral desse, a longo prazo, vai prejudicar, ok? Agora a gente tem uma próxima imagem. Essa imagem em perfil, a gente consegue perceber como se a pessoa estivesse em perfil, olhando para o lado esquerdo da tela, e aí nós temos as articulações da coluna cervical. O que nós deveríamos observar aí é uma curvatura cervical com uma concavidade e a gente não percebe. Se puder cortar para cá, a gente vai conseguir identificar melhor. Então, quando nós estamos olhando uma imagem de raio-x em perfil, o que nós queremos ver é essa curvatura da coluna cervical. Essa curvatura, ela tem um ângulo determinado. A gente faz uma linha específica em alguns pontos, a gente determina quantos graus existem de curvatura ou quantos deveriam ter. Isso a gente consegue perceber qual é a vértebra que está fora do alinhamento, que nem naquela imagem a gente percebia que a coluna cervical dela, que deveria ter uma curvatura para dentro, ela tem uma curvatura para fora, ou seja, ela tem uma inversão dessa curvatura. Ali a gente já pode perceber que existe a sobrecarga dos últimos discos, onde eles são reduzidos, e a formação já dos osteófitos. Então indica que essa pessoa ela tem essa inversão de curvatura provavelmente há alguns anos. O que essa pessoa sente? Provavelmente essa pessoa com inversão de curvatura vai ter dor localizada no pescoço. O que é muito comum é ter dores de cabeça também e crises de enxaqueca, porque as articulações elas estão gerando uma tensão bem grande no tecido nervoso. E mais na parte de baixo, ele começa a irritar o tecido nervoso. Nós temos uma próxima imagem. Nessa próxima imagem é uma ressonância magnética da coluna cervical. Então a principal função da coluna é proteger o tecido nervoso. A gente percebe como se fosse um tubo que desce uma parte branca com uma parte mais acinzentada ali no meio. Essa parte, a gente tem que perceber que ela deveria ter um calibre uniforme, desde a parte de cima até a parte de baixo. E ali a gente consegue observar que algumas partes elas estão com o que nós chamamos de abaulamentos ou uma protusão. Então, essa pessoa, ela provavelmente vai ter dores irradiadas por braço, dores irradiadas ou formigamentos de adormecimento nos braços também. Tudo por conta de que a coluna deveria proteger o tecido nervoso, e as articulações, por uma mal posição, ok, um mau posicionamento, começou a causar um desgaste que foi formando o osteófito até chegar a um ponto onde a cartilagem começa a prender o nervo e aí começa a dar a maior parte dos sintomas, ok? Vamos passar a próxima imagem. Essa imagem é do final da coluna. Imagine que ali são 5 vértebras, uma deveria estar posicionada exatamente em cima da outra. E a gente percebe a mesma coisa. Olha como ela vai pendendo para um lado. Então, o fato dela pender para um lado, ele vai gerar uma sobrecarga. Na imagem seguinte, da mesma pessoa, a mesma coisa. A coluna lombar ela deveria ter uma curvatura com uma certa posição. E aí, essa coluna ela está retificada, ela perdeu a curvatura. Então isso vai fazer com que a carga se concentre mais na parte de baixo e também comece a acelerar o processo degenerativo. Numa próxima imagem, o que a gente percebe? Que aquela parte branca, a gente percebe que as vértebras estão uma em cima das outras. Entre as vértebras existe um espaço mais escuro, que é o disco. No penúltimo ponto, ali onde tem um círculo que a gente consegue observar, uma parte do disco ele entrou
para dentro do canal central? Isso é uma hérnia discal extrusa. Isso foi uma pessoa que fez o tratamento quiroprático. Aí nós temos uma próxima imagem. Nessa próxima imagem, a gente observa a mesma pessoa. E a gente observa o mesmo canal central. Depois do tratamento, a gente observa que aquele pedaço de disco que ele tinha entrado para dentro do canal central, ele retornou. E bem como os sintomas dessa pessoa foi eliminado. E nesse caso, nós evitamos um procedimento cirúrgico. Pode voltar para cá. Bom, essa só para exemplificar ali seria uma coluna normal. Então, basicamente, ali a gente fez um processo de avaliação. No caso dela, nós utilizamos algumas técnicas de quiropraxia, onde nós fizemos manipulação no local para corrigir as subluxações e fizemos também um tratamento com uma maca que nós temos de tração. Então, isso a gente acabou fazendo com que o disco que ele estava saindo e entrando no canal central voltasse para dentro, né? O núcleo voltou mais para o centro e a gente conseguiu um sucesso aí nesse tratamento. No caso do senhor, foi um processo semelhante. Então, o disco ele estava saindo e comprimindo o tecido nervoso. Quando isso começa a acontecer, geralmente, os sintomas eles começam a causar irradiações. No caso da coluna lombar, a irradiação ela é para a perna, né? Então, quando nós fizemos o tratamento com o senhor, nós não utilizamos a maca de tração. O tratamento todo do senhor, eu utilizei duas técnicas. Uma que nós chamamos de SOT, que é através de posicionamento com blocos, ou um ajuste estático e ajuste manual. Bem como terapia física, né? Com compressa, para combater o processo inflamatório. Então, o tratamento ele abrange diversas partes. Eu gostaria de você estar falando um pouquinho agora, aproveitando o gancho, do seu tratamento. Senão a pessoa pensa, eu vou lá, ele vai mexer na minha coluna e tudo. Não é só isso, né? Dali vai para a massagem. Isso, na verdade, o tratamento quiroprático ele inicia com uma avaliação bem minuciosa, que a gente chama de anamnese, né? O paciente, quando chega no consultório, além de colher todas as informações que o paciente conta desde o início dos seus sintomas, a gente faz alguns testes ortopédicos, alguns testes neurológicos, teste de força muscular, uma avaliação física bem completa, analisamos o exame de imagem e daí verificamos qual será o plano de tratamento. Após isso, o início do tratamento, além das técnicas específicas de quiropraxia, como o Dr. Miguel comentou, nós temos a parte de terapia física, que é uma preparação da musculatura, na verdade, com uma liberação miofacial com as meninas que fazem a terapia, mais uma compressa para tirar o processo inflamatório e depois nós atendemos com os ajustes específicos. Então é composto por duas etapas do tratamento quiroprático. E posteriormente vai para a parte de exercícios físicos. Isso. Bom, depende do momento, né? Geralmente nós dividimos o tratamento em algumas partes, né? Que a gente chama de tratamento de alívio. Então, obviamente que muitas pessoas têm dores ou têm uma crise de hérnia e recebem indicação para fazer atividade física. Só que essa pessoa não consegue fazer atividade física, ela está morrendo de dor e recebe indicação de Pilates. Pilates é um exercício muito complexo, né, muito importante. Porém, enquanto a pessoa está num processo álgico, ela não vai conseguir fazer exercício, ela não vai ter o benefício do exercício e não vai conseguir se livrar dos sintomas. Então, a gente divide isso em etapas. Primeira etapa, a gente precisa tirar as dores. Num segundo momento, a gente precisa estabilizar esse paciente com que ele não tenha recaídas e aí começa um trabalho específico de exercício. Isso pode ser feito dentro da nossa clínica ou pode ser feito fora da clínica, com outro profissional, com pilates, educador físico, depende do objetivo de cada um. Mas tem que ser estritamente acompanhado, né, para que os exercícios complementem todo o trabalho que já foi feito antes, não é isso? Exatamente. Eu vou lhe fazer uma pergunta, vou deixar para o senhor essa pergunta, já estamos terminando o terceiro bloco. Que é uma pergunta que todo mundo fala. Uns dizem, eu tenho hernia de disco, outro, eu estou cheio de bico de papagaio. Vamos ver a diferença entre hernia de disco e bico de papagaio? Mas eu peço licença para que nós façamos um comercial e voltamos já.
volta já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o terceiro e último bloco do programa Estrela Guia na TV, que está sendo muito importante porque a abordagem dos problemas de coluna que 80% dos brasileiros sofrem, as dores e as consequências, a falta de cuidado, de tratamento, a gente estava falando. Eu terminei o último bloco perguntando qual é a diferença entre o bico de papagaio e a hérnia de disco. Bom, na verdade, a hérnia de disco é uma compressão de dois corpos vertebrais em cima do disco que está no meio desses corpos vertebrais. Isso aqui é uma cartilagem, e essa cartilagem ela é como se fosse uma goma de mascar, uma bem famosa por sinal, que quando ela é durinha, quando ela aperta, ela sai um líquido de dentro. É a mesma coisa, então aqui dentro ela tem, essa cartilagem tem líquido dentro da cartilagem, e quando ela é comprimida, o disco ele se deforma e começa a comprimir inclusive a raiz nervosa, que é uma ramificação do sistema nervoso que passa aqui dentro da coluna vertebral. Então, na verdade, a hérnia discal é quando existe essa compressão de dois corpos contra o disco intervertebral. Agora, o bico de papagaio é uma consequência, é uma reação natural do organismo, que é um processo degenerativo. Na verdade, quando existe já essa hérnia discal, que já é uma degeneração também do disco intervertebral, começa a nascer esses ossos pelas bordas da vértebra. Isso que nós chamamos de osteófito, que é o famoso bico de papagaio. Ou seja, não é uma coisa ruim, pensando de uma maneira clínica, porque é uma reação natural do organismo. Para quê? Para que não exista uma fusão entre as duas vértebras. Um tipo de defesa, então. Sim. Não, gente, não quero mal o bico de papagaio, pô. Isso está ajudando a gente, poxa. Em tese, Sr. Walter, o bico de papagaio em si, ele não é um causador de dor. O fato da pessoa ter bico de papagaio não significa que ela precisa ter dor. O fato que ela tem um bico de papagaio, como o Dr. Cristiano está explicando, é uma reação do organismo. Na verdade, a gente enxerga isso como se fosse um tecido, um calo, por exemplo. Quando a gente tem a subluxação, a coluna está fora da posição e está gerando uma sobrecarga, aquele osso está adquirindo uma carga além do que ele deveria ter. O que o corpo faz? Ele começa a depositar cálcio para proteger. E aquele tecido ósseo, ele vai criando uma exostose, ele vai aumentando. E aí vai formando pontas, como se fosse o bico de papagaio. Então, basicamente, é tudo um processo. Primeiro você desenvolve uma subluxação, que é uma vértebra que está mal posicionada ou perdeu a mobilidade. Essa vértebra, entre essas vértebras, o disco, ele vai começar a reduzir de tamanho. A pessoa primeiro vai ter uma desidratação do disco, depois o disco vai formar um abaulamento, depois ele vai formar uma protusão e a longo prazo ele vai formar uma hérnia.
Uma vez que o corpo identificou que isso é um ponto frágil, ele já vai começar a fazer um processo como se fosse de cicatrização. E aí ele começa a depositar o cálcio, e aí forma-se o bico de papagaio. Então, é muito comum a pessoa olhar um raio-x e falar, eu tenho bico de papagaio. Ok, mas a gente tem que saber por que ele formou esse bico de papagaio. Por que que a sobrecarga está desse jeito. Então, o melhor de tudo é como nós vamos fazer para mudar a posição da sua coluna, distribuir melhor essa carga e parar esse processo degenerativo. Esse é o papel do quiropraxista. Então, acho que é importante, fundamental nisso tudo é a informação, né? Que os senhores estão fazendo é a informação, né? Que a pessoa saiba sentar direito, carregar peso direito também, né? Tudo são alavancas, tudo são forças. E a coluna ela é extremamente delicada, porque a principal função da coluna é proteger o sistema nervoso. É o que faz a comunicação do cérebro com todas as células do nosso organismo. Então, quando a gente senta errado, a gente levanta peso errado. Então, isso quando você tem 10 anos de idade é uma coisa, quando você tem 20 é outra. Quando você tem 40, você começa a sentir os efeitos de tudo lá de trás. Então, qual seria o ideal do tratamento quiroprático? Ou uma pessoa que quer se manter saudável? É que, independente de você ter dor ou não, se você percebe que a sua postura não é uma postura boa, que você tem um ombro um pouco mais alto do que o outro, ou que você percebe que a sua cabeça ela é um pouco mais para frente, todos esses são pequenos indicadores de que sua coluna não está na posição correta. Então, intervir com o tratamento quiroprático significa você fazer um raio-x da sua coluna, ver como é que estão as linhas de distribuição de carga, saber se já existe processo degenerativo e cuidar da coluna. O tratamento quiroprático é igual a um tratamento dentário. Eventualmente, algum momento da sua vida vai ser bem-vindo, ou por dor, né, ou por prevenção. Por desconhecimento ainda, infelizmente, mais de 95% dos casos é por dor. E geralmente por pessoas que já passaram por uma gama de outros tratamentos sem o efeito desejado, porque não está corrigindo a mecânica articular, até cair na quiropraxia. Eu acredito, até por vivência própria, né? A gente não se dá conta do que é a nossa coluna vertebral, que vocês mostraram hoje, como ela funciona. Eu, por exemplo, achava que a coluna vertebral era retíssima, né? Porque a gente vê a posição assim, ela é retíssima. Eu já vi que não é reta. Ela tem as acomodações para suportar a carga de peso e tal. Qual o conselho, orientação que os senhores dariam aos nossos telespectadores para que elas não cheguem a um ponto de fazer uma coleção de bico de papagaio aí sem ter necessidade? Bom, como eu disse, se você tem alguns indicadores de que o seu corpo não lhe parece simétrico, ou se eventualmente já tem dores, né, ou desconforto, percebe que no final do dia começa a ter dor no pescoço, começa a ter dores de cabeça frequente, percebe que eventualmente pode ter formigamento ou adormecimento nos braços ou pernas. Esses são indicadores de que a coluna está com um mau funcionamento. Então, é muito comum, vou jogar bola, então vou tomar um remédio aqui para apagar minha dor e vou jogar bola. Ou para realizar qualquer outra atividade do lar. Então, quando você faz isso, você apaga uma mensagem que o seu corpo está te avisando que existe um problema, você ignora esse problema e acentua esse problema. Então vai acontecer que essa dor ela vai tender a ficar presente por mais tempo e você vai precisar de mais medicamento para apagar. Até chegar um momento que ela fica presente e já não desaparece mais com tanta facilidade. Ela começa a aumentar na intensidade e começa a aumentar na duração. Então, se algum desse processo está acontecendo contigo e você tem interesse em cuidar da sua saúde, a gente recomenda que o tratamento quiroprático ele pode ser uma abordagem interessante para você. Nós temos aí o endereço da Prime Praxis, que já passaram no GC,
Nós temos um convênio, né? Até por iniciativa do Dr. Miguel, as pessoas que procurarem a Prime Praxis para fazer um primeiro exame de tratamento, elas só vão pagar metade da consulta, e metade da consulta o Dr. Miguel doa para a creche. Exatamente. Se torna mantimentos, alimentos para as crianças. Aqui eu sempre vou agradecer ao senhor por isso também, né? Nós estamos com 2 minutos de programa. Dá para mostrar as enfermeiras, não? Vou vender meu peixe agora um pouquinho. Fique à vontade, Sr. Walter. Não, que nós fizemos... Olha aí, gente, rapidamente. Nós fizemos novamente esse ano um convênio com as técnicas de enfermagem estagiárias do SENAC. Tá? Esse grupo começou o estágio hoje. Aquela moça está no meio, a Valéria. Olha, interagindo com as crianças. É um estágio oficial, né, importante para a profissão deles, os técnicos de enfermagem. Tá? E nós queremos agradecer de coração ao SENAC por ter confiado na Estrela Guia e ter escolhido a Estrela Guia como um dos locais para estágio desse pessoal. Muito obrigado a vocês que estão aí. Boa sorte, mais uma vez nós agradecemos. Tem a fotografia da criançada aí, rapidinho, gente? Aí são nossas crianças. Nós estamos precisando muito de alimentos. Então nós sempre pedimos. Creche pobre tem que pedir sempre, mas só que creche rica não existe. Então as nossas crianças, elas têm esses momentos de lazer, aí são no Memorial do Santos Futebol Clube, aí estão no Museu de Pesca, voltamos ao Memorial, alegria, isso tudo é cultura, é lazer, é um momento em que essas crianças têm a oportunidade de passear. Esse é o Bira, para um pouquinho, olha tá, conhece? Conheço. Esse moço, ele estava uns 3 meses que ele não podia nem andar. Já tinha de tudo quanto é lugar. É o Bira, que é da creche. E aí, eu indiquei o Dr. Miguel, ele foi lá e ficou bom, viu? Ele está mandando um abraço para o senhor. Você vai lá, manda um abraço para ele, diz que eu estou bom. Ele sempre está bom. Que bom. Isso aí é um exemplo da importância da quiropraxia. Eu queria apenas mandar um agradecimento ao meu pessoal todo, não vai dar tempo para vocês. Mas a Adicleia, novamente, você me mandou uma mensagem muito bonita, uma análise do programa passado, desse, viu? Nós também temos muito carinho, muita atenção com você também, e a vocês todos, telespectadores, telespectadoras amigas, que sempre nos prezam com a sua audiência, na certeza de que este programa, como dos outros 2 que foram feitos aqui, serviram para acrescentar, para agregar conhecimentos, prevenção, para que você... É muito mais fácil ir na farmácia comprar um analgésico, né? Só que ele não cura. Vai ficar que nem eu aqui. E outras pessoas. Procurem um quiropraxista. Procurem quem entende. Façam uma avaliação. Se vocês vão sair de lá orientados, sem dor nenhuma como eu saí. Eu queria agradecer, parabenizar aos senhores, Dr. Miguel, Antônio também, por todo esse trabalho. Eu vejo o seu trabalho lá na Prime Praxis e também o Dr. Cristiano, que agora já está conosco aqui, né? Sejam bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado por terem colaborado com este programa, com a Estrela Guia. Fica aqui o nosso agradecimento de coração por vocês terem vindo hoje aqui conosco. Mais alguma coisa? A gente que agradece pela oportunidade, e quem quiser também informação, nós também temos nossa página no Facebook. Pode passar. É Prime Praxis, né? Quiropraxia Prime Praxis. Lá pode fazer perguntas, a gente responde também pelo próprio site, entre em contato por telefone. E dizendo mais uma vez que as pessoas que
virem e optarem por fazer uma avaliação, 50% do valor da avaliação nós entregamos para a creche Estrela Guia e o Sr. Walter ele dá um certificado de recebimento. Isso vai ajudar também as crianças da creche. Obrigado a todos, sejamos felizes, que Deus nos abençoe.